Olá, mulheres queridas, tudo bom? Espero que todas vocês estejam muito bem. Faz um bom tempo que a gente não se vê, com a nosso tempinho, né, tão gostoso. Estava morrendo de saudade de poder olhar para a palavra de Deus e procurarmos ali ministrações, né, onde encontramos mulheres, onde encontramos referências a mulheres para pedir que o Espírito Santo ministre o nosso coração. Ficamos um tempo, né, de férias, um pouco de férias forçada. Ah, lá em casa tivemos um período com Covid, então tivemos que ficar mais reclusos, né, e logo em seguida vieram as férias de escola, mas graças a Deus estamos retomando e vamos retomar de uma maneira um pouquinho diferente. Confesso a vocês que vou sentir falta daquele nosso, momento, né, todas as sextas-feiras à tarde, onde a gente conseguia pelo menos estar um pouquinho próximo, né, ali vocês participando, enquanto a gente ia lendo e meditando sobre aquilo que estávamos vendo na palavra de Deus, mas, infelizmente começou a ficar muito inviável a gente ter um período fixo de horário, então a maneira que, eu encontrei foi a gente ter esses vídeos toda semana, né, só que gravados. Não, para mim não é a mesma coisa, como não é a mesma coisa a gente estar presencial, é muito mais gostoso a gente está numa sala de aula ou reunidas, né, ali batendo papo, conversando, é muito mais gostoso. Mas o nosso propósito principal, né, é olhar para a palavra de Deus e deixar ela ministrar o nosso coração. Então essa essência não pode, perder, né, essa essência precisa continuar. E, eu creio que esses vídeos, essas reflexões, eh vão continuar ministrando muito nosso coração, como tem sido até aqui. E é a minha oração, é o que eu peço ao Senhor, que Ele continue falando com cada uma de nós, comigo, com você, com cada uma de nós, né, ao passarmos por esses textos, pedindo para que o Espírito Santo fale de uma maneira muito única, muito individual, muito especial, como ele sempre faz. Eu quero retomar aqui onde a gente parou, que foi, 1 Reis, nós estamos em 1 Reis, né, nós paramos no capítulo 16, então eu quero retomar a partir daqui. Então vamos lá, se você quiser acompanhar, 1 Reis, capítulo 16, lá no verso 30, que diz assim: Acabe, filho de Onre, fez o que era mal aos olhos do Senhor, pior que todos os reis antes dele. E como se não bastasse seguir o exemplo pecaminoso de Jeroboão, casou-se com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e começou a se prostrar diante de Baal e adorá-lo. Então aqui a gente tem uma referência a uma mulher que foi, assim, talvez uma das mais terríveis que a gente encontra na Bíblia, que foi Jezabel. E Jezabel se casa aqui com Acabe, Acabe era terrível, é muito chocante, né, o que o texto fala a respeito dele, que diz que ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor, mas isso a gente vê em muitos casos, em muitos reis, muitas autoridades que a Bíblia vai trazendo, eles falam isso, que fizeram mal, né, diante dos olhos do Senhor, mas fala uma coisa que eu acho muito chocante, que fala assim: "Pior que todos os reis antes dele". Então imagina como Acabe era terrível. Era um rei terrível, um rei que, fazia coisas abomináveis. E entre essas coisas abomináveis que eram repreendidas diante de Deus, ele escolhe se casar com uma mulher tão terrível ou mais terrível do que ele. E eles fizeram um estrago na nação, né. Então é muito triste e é muito terrível isso. Eh, o que acontece nesse período aqui da história de Israel, né, governado por um rei que era terrível e que se casou com uma mulher
pior do que ele. E essa mulher levou ele a, como diz aqui, se prostrar diante de Baal e adorar a esse, a esse ídolo, né? A esse Deus que não era Deus. Então ele abandona o Deus da sua nação, o Deus de Israel, e se dobra aos deuses e ao Deus da sua esposa, né? Então é um capítulo muito terrível. Depois a gente com certeza vai ainda ver Jezabel aparecendo aqui, mas a gente vai dar uma pausa nessa história desse rei, dessa rainha, né? Porque agora a referência a uma mulher é uma história que é muito, muito conhecida, né? É muito gostosa, muito ministradora. Então vamos lá para essa história. Lá no capítulo 17, o verso 8. Aqui nesse período, né, o profeta ali usado por Deus era Elias. E Elias, ele se apresenta diante de Acabe e fala, ó, por 3 anos e meio não vai chover. Então estava passando por um período muito difícil ali, né, de muita seca, de muita escassez, de muita necessidade. E Deus, então, dá uma ordem a Elias para encontrar uma determinada mulher que Deus já tinha preparado, para que abençoasse a vida de Elias, e que Elias também abençoasse a vida dessa mulher, e é isso que a gente vai ver, essa história que aparece aqui no capítulo 17. Vamos lá, no versículo 8, que diz assim: Então o Senhor disse a Elias, vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem, olha só, dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: Pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: Traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. A história continua, mas a gente vai dar uma paradinha por aqui. Então, olha só, Deus chega para Elias e fala: Elias, agora você sai de onde você está, vai lá para Sarepta, e eu já preparei tudo lá. Já preparei. Uma viúva, uma mulher viúva, ela vai te ajudar, né? Elias foi, né? Elias foi, entendendo que Deus já tinha preparado tudo. Deus fala: eu já dei ordem lá, vai acontecer tudo do jeito que eu estou te contando. E Elias então vai, e quando ele chega no portão da cidade, ele já de cara vê essa viúva, e aí ele então chega e diz: ó, me dá um pouco de água. Ela prontamente, ela vai, né? Eu vou lá buscar um pouco de água para esse forasteiro que está chegando aqui. Então aqui eu acho que já vale a pena a gente dar uma paradinha, né? Para ver que ela era uma mulher bastante solícita, né? Tinha um coração bastante solícito. Alguém me pediu algo, né? Eu vou lá, eu vou dar, né? Vou ajudar essa pessoa. E quando a gente descobre a história dela, isso se torna algo mais interessante do caráter dela, né? Porque ela mesma estava passando por uma necessidade extrema. Ela mesma estava passando por uma necessidade, uma situação aflitiva, terrível. Ela não tinha mais o que comer em casa. Ela tinha ido buscar gravetos para fazer fogo, para fazer a última refeição e entender: essa é a última refeição minha e do meu filho, nós vamos morrer. Olha a situação, eu fico imaginando a cabeça dessa mulher, como é que estava a cabeça dela, né? Provavelmente girando em torno desse problema, que talvez seja o pior, né? Eu não vejo mais perspectiva de viver, nem eu, nem meu filho. E a gente que é mãe, eu acho que isso é mais, acho que é uma aflição terrível, né? Porque a gente sofrer já é terrível, mas a gente vê o nosso filho, nossa filha,
nessa situação, eu imagino como é que devia estar o coração dessa mulher. Mas alguém chega para ela, um estranho, alguém aleatório, chega para ela e diz assim: "Busca um pouco de água para mim". E ela prontamente vai. Só que Elias, né, e parece até uma muito folgado, né, muito chega: "Ah, ó, aproveita, traz um pedaço de pão". Aí ela para. Água ela poderia até conseguir, mas o pão era a última refeição que ela tinha, para ela e para o filho. Aí ela para, e aí ela conta a história dela para Elias, né. Ela diz: "Olha, eu não tenho na verdade um pedaço de pão. Eu tenho água e eu posso te dar o que eu tenho, mas o que eu não tenho, eu não posso te dar. Eu não tenho esse pedaço de pão que você está me pedindo, e eu imagino que você esteja com fome, eu também estou, né, mas infelizmente eu não posso te ajudar nisso". Por quê? Aí ela conta a história dela. "Eu tenho um pouquinho de farinha, eu tenho um pouquinho de azeite, que vai dar um pão, e esse pão vai ser a minha última refeição, minha e do meu filho". E aí vamos ver o que acontece, né. Eh, Elias, porém, disse: "Não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim". Então Elias escuta a história dela, uma história muito terrível, né, uma necessidade muito terrível, e aí ele diz: "Ok, entendi, você vai fazer sua última refeição, você faz isso que você programou fazer, né, só que antes, faz primeiro para mim". Eu queria que você tentasse se colocar no lugar dela, né. Um desafio gigantesco. Alguém chegar para você, né, provavelmente ela já tinha identificado que Elias era diferente, talvez ela já tinha identificado Elias como profeta de Deus, né, mas é um desafio. Eu tenho só para mim, para o meu filho, depois eu não tenho mais e ele pediu para fazer primeiro para ele. Como como é que você reagiria? Eu de verdade fico pensando, eu não sei como eu reagiria, né. Muitas vezes, talvez o mais natural, eu acredito, seja dizer: "Desculpa, eu preciso pensar primeiro no meu filho, eu preciso pensar primeiro na necessidade ali da minha casa", né. Não sei, talvez fosse o natural agir assim, né. Eh Mas aí ele diz: "Faz primeiro para mim, depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho". Olha só. Só que não parou por aí, né. Não parou por aí. Isso eu acho muito lindo, que Deus, ele desafia a nossa fé, ele nos desafia dia a dia, né. E esses desafios, essas situações em que muitas vezes Deus nos coloca, são para limpar o nosso coração, são para tirar coisas do nosso coração que muitas vezes impedem da gente ter uma vida plena com Ele, de ter uma jornada, uma caminhada de vitória, uma caminhada onde a gente vê efetivamente a ação de Deus na nossa vida. Muitas coisas vão ficando no nosso coração e que se elas continuam ali, elas viram pedra de tropeço, sabe, aquela coisa de dificultar a nossa caminhada, porque muitas vezes, entrando, por exemplo, uma insegurança, um medo no nosso coração, a nossa resposta diante de um desafio que Deus nos dá, diante de algo que Deus deseja que a gente viva, vai ser de se retrair, né. Eu vou me retrair, eu vou dizer: "Eu acho que não é por aqui, isso aqui, está me dando medo, insegurança, eu não sei o que vai acontecer. Se eu der um pedaço de pão para ele, será que vai sobrar para mim, mesmo que seja a minha última refeição?", né. Então, o medo muitas vezes, a insegurança nos atrapalham de viver coisas maravilhosas que Deus tem. E aí ele nos coloca em situações onde vamos sendo confrontadas, onde esse medo, essa insegurança vai sendo confrontado. Qual o propósito disso? Para que isso saia do nosso coração, para que entre fé no nosso coração, certeza de que por mais terrível que talvez seja a situação, Deus é infinitamente maior e muito mais, e infinitamente mais poderoso, né? Então, nessa situação, Deus me dará a vitória. Era isso que Deus estava fazendo no coração daquela mulher. Com certeza existia muito medo, muita insegurança no coração dela.
E isso é natural, com certeza, se a gente estivesse no lugar dela, seria a mesma coisa, né. Mas esse medo, essa insegurança, não podiam servir de pedra de tropeço, não podiam servir de obstáculo para atrapalhar o milagre que Deus desejava fazer na vida dessa mulher. Deus envia Elias ali, e essa mulher não tem nem noção de que ali estava a resposta do clamor do coração dela. Ela estava prestes a viver um milagre fantástico que iria conservar a vida dela e a vida do filho até passar aquele período de necessidade, que era com certeza o que ela mais queria, né? De ter condições de se alimentar nesse tempo de escassez e de necessidade. Mas ela não sabia que estava ali, à frente dela, o milagre, né? Só que, para ela viver esse milagre, ela não poderia ser dominada pelo medo, não poderia ser dominada pela insegurança. E ali, então, Elias é um instrumento de Deus para confrontar o coração daquela mulher. Ele diz: vai e faz primeiro para mim. O que sobrar, faz para você e seu filho. Mas aí ele completa a história, né? Deus nunca nos deixa, né, suspensos no ar, assim. Deus sempre traz a promessa. E aí ele traz a promessa e diz: agora creia, agora confie, que isso que eu estou dizendo que vou fazer, eu vou fazer. Olha só o que Elias fala: pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Aí vem a promessa. Tem o confronto no coração, né? E aí Deus diz: qual vai ser sua resposta? A isso que eu estou te falando, vem a promessa. Sabe essa farinha que você falou que é só um fundinho ali, né? Na vasilha? Sabe esse azeite que é só um fundinho ali no jarro? Eles não vão acabar. Eles não vão acabar. Sempre haverá farinha, sempre haverá azeite, até o dia em que vir chuva, porque aí o tempo de escassez vai passar, o tempo da necessidade, a aflição desse tempo vai passar e virá, né, condições para você se alimentar do seu trabalho. Mas enquanto isso não acontece, eu vou fazer um milagre na sua vida, na vida do seu filho, na sua família. Então vem a promessa ali, né? E o que essa mulher fez? Olha que lindo, né? Ela ouve isso do profeta Elias e olha a resposta que ela dá. Ela fez conforme Elias disse. Assim, assim Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Então, olha o milagre que essa mulher viveu, Elias viveu junto, né? Porque todo o período que Elias ficou ali, ele também usufruiu desse milagre que Deus fez na vida dessa mulher e dessa família, né? E eu fico imaginando que coisa mais maravilhosa. Ela tinha visto a farinha, um pouquinho de azeite, mas todo dia, né? Ela ia lá, pegava a farinha, pegava o azeite, fazia seu alimento. No outro dia ia lá, pegava, só tinha um pouquinho, mas nunca faltou. Nunca faltou. Porque Deus havia dito que não faltaria. Aqui eu acredito que tem um ensinamento muito maravilhoso para nós mulheres, né? Que aqui é uma mulher que está vivendo esse milagre. E que é muito gostoso de ver, né? Deus realizando milagres tão lindos na vida de uma mulher, na vida de uma família, de crer na palavra de Deus, crer na promessa de Deus. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Agora, os confrontos também precisam existir, né? Que a gente possa, em nome de Jesus, ter o nosso coração aberto a Ele, para que Ele de verdade sonde o nosso coração, para que Ele olhe e veja aquilo que pode servir de impedimento da gente viver aquilo que Deus tem para nós. Que Ele possa nos confrontar em cada situações que foram guardadas dentro de nós. Talvez essa mulher também, né, foi ali confrontada, eh ela parece que era tão solícita, né, isso é um dom
Isso é algo muito algo muito bonito, é uma característica muito bonita de você, olhar para alguém que está pedindo algo e estender a mão. Isso era uma característica muito linda dessa mulher, né. E ela aprender que: "Ah, eu não tenho, mas Deus pode me dar". Eu, na minha maneira de raciocinar, acabou por aqui. Mas ela foi ministrada e ela aprendeu que por mais que ela olhasse as circunstâncias, Deus podia mudar aquela circunstância, como ele mudou. Que a gente também possa ser ministrada, nessa perspectiva, sabe, de um olhar, né, um olhar que vai além daquilo que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais. A gente pode olhar efetivamente para a realidade está dizendo que está muito difícil. A realidade está dizendo que acabou, que não tem mais jeito. A realidade pode estar dizendo que, essa situação é muito difícil, é aflitiva, né, essa situação eu não sei o que fazer nela, ok, essa é a realidade. Mas aqui nós aprendemos, e a Bíblia está cheia de exemplos e de palavras que mostram isso, de que a realidade que nós vemos, ela não quer dizer nada se não é a realidade que Deus diz que nós vamos viver. Se Deus disse para essa mulher que a farinha não ia acabar, ela podia até olhar para o pote e olhar e ver, não tem quase mais nada. Mas se Deus diz que não vai acabar, é essa a realidade que eu vou crer. Deus disse: o azeite não vai acabar. A realidade qual era? O que ela estava vendo? Um jarro praticamente vazio. Mas o que Deus estava dizendo? A realidade, de verdade, é que esse azeite, por pouco que seja, ele não vai acabar. Ele vai ser suficiente. Que isso seja algo que a gente busque no nosso dia a dia. Como mulheres, né? Como mulheres sábias, como mulheres filhas desse Deus de milagres, desse Deus de maravilhas, desse Deus todo-poderoso, né? Filhas desse Deus, que nós possamos agir conforme Ele nos ensina, conforme a palavra que Ele diz a nosso respeito. Essa é a verdadeira realidade. Mesmo que os nossos olhos estejam vendo coisas diferentes, se Deus disse, é aquilo que ele disse, é que deve estar na nossa mente e no nosso coração. Aquilo que Deus disse deve ser o que nos alimenta no nosso dia a dia. O que Deus disse é que deve ser o nosso alicerce por onde a gente vai andar. É o que ele disse, é o que ele diz. Né? Como é que nós vamos saber o que ele diz a nosso respeito? Nós temos a palavra dele. A palavra de Deus, ela nos orienta, a palavra de Deus, ela nos exorta, a palavra de Deus, ela nos limpa, a palavra de Deus é como um espelho que nos faz ver quem realmente nós somos. É a palavra de Deus. Ela deve ser a fonte do nosso alimento diário. Ela deve ser a fonte que enche o nosso coração de fé, de expectativa de que algo muito maravilhoso vai acontecer, né? Porque temos um Deus que ama fazer coisas boas para os seus filhos, é isso que ela diz, né? Então, uma expectativa muito maravilhosa do que ele tem para fazer na nossa vida. Mas eu não estou vendo isso acontecer. A gente não foi chamada para só ver aquilo que está à nossa frente. Nós fomos chamadas para ir além. Nós fomos chamadas para ver muito além do que o aparente. Nós fomos chamadas para viver o sobrenatural de Deus, aquilo que Ele deseja fazer. Nós fomos chamadas para crer e viver nos milagres que Ele tem para realizar na nossa vida, na nossa família, no nosso futuro, no nosso dia a dia. É para isso que nós fomos chamadas. Que a gente não se deixe prender pelas circunstâncias da vida, pela realidade que nós estamos vendo hoje, mas que nós possamos encher o nosso coração de fé, de certeza de que nós temos um Deus, de que Ele é maravilhoso
e de que Ele tem promessas maravilhosas para a gente viver. Que Ele tem milagres fantásticos, tão fantásticos quanto esse da nossa história, para nós vivermos. Que isso seja o nosso alimento. Que essa semana, esse final de semana agora, essa semana, que a gente possa fazer aí, sabe, um propósito com a gente mesmo, de dizer: "Olha, eu vou me alimentar da palavra de Deus". Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você vai enfrentar, eu não sei o que eu vou enfrentar, eu sei o que eu tenho vivido, não é? E a gente tem desafios, a gente tem situações onde a gente, sabe que são difíceis, que são impossíveis, né, de resolver, impossíveis de ser diferente, mas que a gente faça mesmo, sabe? A gente traga essa história para o nosso coração e que nós possamos nos posicionar conosco mesmo, diante de Deus, dizendo: "Eu não vou dar crédito mais do que essa situação merece. Eu vou dar crédito na palavra que Deus diz sobre esta situação. Eu vou olhar, eu vou entender que ela existe, mas eu vou além. Eu vou olhar além de tudo isso. Eu vou olhar para a promessa de Deus. Eu vou olhar para aquilo que Ele está me dizendo. E é nisso que eu vou crer. É nisso que eu vou viver. É isso que eu vou viver. É nisso que eu vou caminhar. Na palavra que Ele me diz. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor ministre o nosso coração para aprendermos. Aprendermos com essa mulher, né? Ela é um exemplo maravilhoso para nós. Que ela creu, ela foi além do que a circunstância dizia para ela. Ela creu na palavra de Deus e ela viveu esse milagre tão, tão lindo e tão maravilhoso. Que isso seja verdade na nossa vida, todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pelo teu infinito amor. Muito obrigada pelo teu cuidado por cada uma de nós. Muito obrigada por ser esse Deus que nos confronta, esse Deus que nos ama tanto e sabe que tantas coisas adoecem o nosso coração, tantas coisas nos atrapalham de viver aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. E por isso nós te louvamos por cada confronto, por cada situação que o Senhor nos permite viver, para que o nosso coração seja um coração limpo, um coração que se rende ao Senhor, um coração onde dia a dia o Senhor vai tirando tudo aquilo que não vem do Senhor. Senhor, nós queremos que o Senhor faça isso. Nós queremos que o Senhor toque e tome o nosso coração. E que o Senhor alimente, encha o nosso coração de toda a tua palavra, que nos alimenta, que nos limpa, que nos sustenta, que nos enche de fé, de expectativas tão maravilhosas, de tudo que o Senhor tem para nós vivermos. Que o Senhor ajude cada uma de nós aqui, Senhor, a irmos muito, muito, muito mais além do que aquilo que estamos vendo nesse momento. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridas. Que Deus abençoe de uma maneira muito especial a vida de cada uma de vocês. Se você puder ler com mais calma depois essa história, ela ministra demais no nosso coração e ela não terminou, né? Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua, porque vai acontecer mais coisa na vida dessa mulher, mas que isso que a gente já leu seja algo que ministre muito o nosso coração, que encha o nosso coração com tudo aquilo que Deus tem para nós vivermos. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida e, se Deus quiser, a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.